e incriminou os cristãos, justamente para acerrar a perseguição em cima dos cristãos. Os cristãos, no contexto em que Pedro está escrevendo a carta, onde ele está ali inserido, naquela igreja, eles estavam sendo severamente perseguidos. Há relatos que Nero chegou a capturar cristãos, colocá-los pendurados e atear fogo, simplesmente para que eles iluminassem o seu jardim. Tamanho as atrocidades da perseguição que esses cristãos estavam padecendo. E Pedro escreve a carta desse lugar. Ele estava nesse lugar, em Roma, dominada ali pelo Império Romano, mas ele escreve a carta para uma outra região, que é a região da Ásia Menor. A Ásia Menor, ela também estava sob o domínio do Império Romano. Então, muito provavelmente, Pedro já estava antecipando a chegada da perseguição até esses irmãos, e o que ele faz é deixar muito bem claro e explicado os fundamentos da igreja, os quais eles estão firmados, e trazer esses irmãos cada vez mais próximos da rocha viva que é Jesus, para que eles permaneçam firmes na fé em qualquer situação, inclusive nas perseguições. Ao longo da carta nós vemos que Pedro fala muito de perseguição. Pedro fala muito sobre servir a Deus em meio às perseguições, testemunhar sobre as maravilhas, sobre toda a graça que Deus derrama sobre nós, mesmo diante das injustiças cometidas contra nós. Então Pedro vem para fortalecer, ele escreve essa carta para fortalecer os irmãos na fé, nos fundamentos, para que eles possam vivenciar o Evangelho em qualquer situação. Para isso, Pedro então começa descrevendo, nesse versículo 9, as características da igreja. E a gente vai ver que as características da igreja, cada característica da igreja, ela deve gerar em nós uma expectativa de vivência, a partir das características que nós conhecemos, desses fundamentos. E a primeira característica que ele apresenta é que somos uma geração eleita. E o que significa ser uma geração eleita? Nós aprendemos, no domingo, sobre isso. Domingo de manhã, na EBD, aprendemos sobre eleição. Vocês se lembram? E lá nós aprendemos que Deus nos elege, sem que nós tivéssemos algum mérito por isso. Antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu. Não é nada que eu tenha feito, pelo que eu tenha feito, nada por aquilo que eu possa fazer, mas livremente, pelo beneplácito de sua vontade, Deus elege pessoas. E Ele elegeu a igreja. Ele elegeu, não só elegeu, Ele a predestinou. Cada um dos caminhos, cada coisa que acontece na nossa vida, faz parte do plano de Deus para nos moldar, para nos fazer crescer, para criar experiências em nossas vidas, para que nós possamos ser um povo que esteja sendo apresentado a Ele de maneira perfeita. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, por conta da eleição e da predestinação, ela é segundo o propósito de Deus, inclusive as perseguições, inclusive as provações que passamos. É propósito de Deus na nossa vida para nos provar na nossa fé e experimentar na nossa fé. Vamos abrir lá juntos em Efésios 1:4, que é um texto bastante conhecido sobre a eleição. Efésios 1. Porque Deus nos escolheu dele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Então percebam, nós somos eleitos antes da fundação do mundo. E somos predestinados. Não só eleitos, também somos predestinados.
Por meio de quem? Por meio de Jesus, que é a rocha, a nossa rocha principal do fundamento da igreja. Então nós não somos um acidente na história. A igreja ela não existe porque algo aconteceu que saiu da vontade de Deus e então criou-se a igreja. Como se o pecado fosse um erro de Deus. Ah, Deus errou aqui, por isso o ser humano pecou e agora apareceu a igreja. Não. Tudo que aconteceu na história do mundo, a criação da igreja, tudo está dentro do plano de Deus. A igreja não é um acidente. A igreja, a nação eleita de Deus, ela foi eleita antes da fundação do mundo, ou seja, antes que Deus criasse, Ele já havia elegido. Então não é um acidente. Nós não estamos aqui por acidente. Fazemos parte do plano de Deus. Estamos dentro do plano de Deus. E o que isso gera em nós, então, na prática? O que saber da eleição, saber ter esse conhecimento racional, na mente, intelectual, o que isso tem que gerar nas nossas vidas, na prática? Vamos abrir nossas Bíblias na mesma carta aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 a 5. Capítulo 1, de 3 a 5. Diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para nós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. A Bíblia fala sobre uma esperança viva e fala também sobre herança incorruptível. E o mais importante, ela fala que tudo isso nos é prometido e garantido pelo próprio Deus. Então Deus nos salva e com isso nós precisamos, com a eleição, ter em nossa vida uma esperança, uma firme esperança que vem com a fé, esperança viva dessas verdades, das promessas que Deus nos fez. Promessa de quê? De uma herança incorruptível. Então a eleição, o fato de nós não termos mérito nenhum na nossa salvação, e saber que é só Deus quem salva, e que tudo é Ele, parte dele, deve gerar em nós essa esperança viva, para chegarmos e alcançarmos a herança incorruptível. Por quê? Porque se dependesse de mim, eu não conseguiria. Agora, se é Deus quem elege, se é Deus quem inicia a obra e termina, então eu tenho garantia, pela fé, de que o mesmo Deus, Ele vai me guardar até o final. Então isso, e principalmente no contexto, naquele contexto inserido naquele império romano de perseguição, é algo muito importante, né? É algo fundamental, porque se hoje, após qualquer tribulaçãozinha, ou qualquer coisa que acontece, uma briga, uma intriga, discutiu com o irmão, brigou com o pastor, a pessoa já quer abandonar a fé, já quer sair da igreja, já quer deixar tudo, já fica revoltado. Vocês imaginam naquela época, naquele contexto, se a esperança fosse o próprio homem, a mim mesmo, a minha vontade, a minha capacidade, certamente não conseguiriam. Não conseguiriam se manter firmes na fé. Então a eleição, ela deve nos trazer de forma prática uma esperança viva, uma herança incorruptível, não porque dependa de nós, mas porque depende única e exclusivamente de Deus. A segunda característica que Pedro nos traz como sendo base da igreja é que somos agora um reino de sacerdotes reais. No Antigo Testamento,
Os irmãos se lembram, né, que o único que poderia entrar no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício pelo pecado da nação era o sumo sacerdote. E Jesus, ele rasgou o véu do Santo dos Santos, que era um lugar onde tinha o véu, né? O Santo dos Santos tinha o véu, e uma vez por ano o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos para oferecer o sacrifício em prol do perdão dos pecados dele próprio e da nação. Com o sacrifício de Jesus, o próprio Jesus se torna o nosso sumo sacerdote. E ele é um sacerdote, e esse sacerdócio é um sacerdócio eterno. E com isso ele nos dá, através dele, por meio dele, livre acesso a Deus. Então hoje nós não precisamos de um intermediário, ser humano, homem, que faça essa intermediação entre nós e Deus. O nosso próprio sumo sacerdote hoje é o próprio Jesus, e com isso nós também nos tornamos sacerdotes, porque temos livre acesso a Deus. E vamos abrir em Hebreus 10, 19, para a gente compreender um pouco mais sobre isso. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Compreenderam? Temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Não é por nós mesmos, não é sacrifício de animais, mas é pelo sangue de Jesus. É firmados na rocha firme da igreja que podemos adentrar o Santo dos Santos. Efésios 3:12. Nele, por intermédio da fé, temos ousadia e acesso a Deus, com toda a confiança. Então hoje nós temos confiança para nos achegarmos a Deus, confiantes. Vocês se lembram de uma passagem de Isaías? Isaías se encontra diante de Deus e ele fica aterrorizado, porque ele está diante de Deus, né? Ele cai por terra e clama, né? Porque ele nasceu de pecadores e ele próprio era pecador e viu a Deus. Tamanho é a santidade, né? O pavor que o pecador sente ao estar diante de Deus. Mas em Jesus, a nossa rocha, nós temos esse acesso a Deus. Estamos escondidos na fenda, como Moisés, né? Moisés pediu a Deus, Deus chegou para Moisés e falou o que Moisés queria, o que ele queria ver, o que ele queria de Deus, né? Moisés já tinha visto de tudo, né? Já tinha visto Deus abrir o mar, né? Cair maná do céu, e Deus chega para Moisés e pede a Moisés: o que você quer mais que eu te faça? Pode pedir qualquer coisa. E Moisés diz a Deus: eu só quero te ver, quero ver tua face, né? Podia pedir qualquer coisa, só queria ver a face dele, ter acesso. E o que Deus faz? Deus diz a Moisés: você não pode me ver, nenhum ser humano pode me ver, porque aquele que me vê ele vai ser destruído pela minha santidade, pela minha glória. Mas eu vou te esconder na rocha, na fenda da rocha eu te esconderei. E aí você vai ver quando eu passar. Você tem um vislumbre. É isso que acontece conosco. Nós estamos escondidos em Jesus e por isso temos acesso a Deus. Estamos na rocha, na fenda da rocha. E é nele, e é por meio dele que temos acesso ao nosso Deus. Na prática, o que isso muda nas nossas vidas e o que isso deve gerar na vida da igreja? Vamos ler a mesma carta de Pedro, capítulo 2, versículo 16, para a gente entender.
como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então nós temos, diante dessa verdade, que temos livre acesso a Deus, não podemos usar a nossa liberdade como um pretexto para a libertinagem. Nós precisamos viver uma vida em temor àquele que julga imparcialmente a obra de cada um. Mesmo nós temos hoje, o fato de termos hoje nosso livre acesso por meio de Jesus a Deus, nós devemos viver uma vida em temor a Deus, justamente por isso. Se vamos nos apresentar a Deus, devemos nos lembrar da santidade de Deus e ter temor quanto a isso, e não usar a nossa liberdade como um pretexto para a malícia. Os irmãos percebem que nas aplicações, quando eu digo o que isso gera nas nossas vidas, os textos que estamos lendo são todos em 1 Pedro, que é na mesma carta que estamos estudando, no versículo 19, número 9, capítulo 1. Toda a carta, ela contém essa verdade e contém as aplicações dessas verdades. De qual maneira os cristãos daquela região vão viver segundo as verdades. Vale a pena os irmãos, em casa, depois, ler a carta de Pedro inteira, porque ela é muito gratificante e muito edificante para as nossas vidas, na maneira de como devemos viver segundo o Evangelho. Nós passamos então para a terceira característica da igreja que Pedro nos mostra. Nós somos uma nação santa, separados para Deus. Vamos abrir nossas Bíblias agora em João 15, 19. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 19. E vamos entender um pouco o que significa dizer que somos nação santa. Todos nós temos a ideia de sermos separados, né? E o versículo 19, lá do capítulo 15 de João, vai dizer o seguinte: se vocês pertencem ao mundo, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. No entanto, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi dentre o mundo. Por isso o mundo os odeia. O que quer dizer ser santo? Muitas vezes a gente olha pelo lado positivo. Quer dizer que Deus me separou para Ele. É uma coisa muito boa. Deus me separou para Ele e eu sou especial. Eu sou santo, separado para Deus. Também. E isso deve nos dar conforto, saber disso. Mas todo bônus vem junto um ônus, né? Todo pró tem seu contra. O fato de sermos separados para Deus vai resultar, né, invariavelmente no ódio que o mundo tem pelo cristão. O mundo é inimigo do cristianismo, naturalmente. Assim como nós éramos inimigos de Deus antes da conversão. Então, o mundo, o homem não convertido, ele é inimigo das verdades de Deus. Por isso, muitas vezes, as perseguições, elas se farão presente. Significa dizer que somos nação santa, significa dizer também que a perseguição é algo intrínseco à vida do cristão. Por quê? Porque somos santos, somos separados. Deus nos tirou do mundo e por isso o mundo nos odeia. Talvez, nos dias de hoje, na nossa região, nós não estejamos passando por uma perseguição, ou sofrendo uma perseguição da forma como acontecia no Império Romano, na época que Pedro escreveu a carta. Mas, ainda assim, podemos sofrer por conta dos nossos valores. Muitas vezes, no trabalho, você, às vezes, se recusa a fazer algo que vá contra
as verdades reveladas na Bíblia, moralmente falando, e às vezes você vai ser retalhado no trabalho, né? Às vezes todo mundo faz, mas você não. Você não quer fazer, você quer cumprir aquilo que Deus te manda. Todo mundo faz algo errado, e aí você não faz. O que vai acontecer? Esse todo mundo vai ficar contra você. Vai te colocar, fazer um picuinho, vai fazer um complô contra. Vai acontecer. Não é uma perseguição que levava à morte lá atrás, como era na época que Pedro escreveu a carta, mas é uma perseguição. Então nós devemos entender que a vida do cristão, ela sempre passará por algum tipo de perseguição, por algum tipo de sofrimento. Na prática, o que nós podemos, o que isso tem que gerar em nós, nas nossas vidas? Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Diz assim: aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Nós precisamos santificar a nossa vida. Somos santos e separados para Deus. E por isso precisamos viver uma vida em santidade. Santificação é o caminho. Buscar, nos esforçar para fazer o bem, praticar o bem. Vamos ler ali também o versículo 15. Diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Santifiquem também a Cristo em seu coração e estejam sempre preparados para dar a razão da sua fé aos outros. Por quê? Certamente vai acontecer. Quando se vive uma vida em santificação, quando se abre mão de fazer aquilo que todo mundo faz e se guiar por um caminho diferente, ou quando você se mantém firme na fé, com esperança viva em Deus, mesmo embaixo de perseguições, você está sofrendo, mas você está dando um bom testemunho, não está maldizendo, não está devolvendo mal com mal, mas está cumprindo aquilo que Deus te manda fazer, que é viver uma vida santa, em santificação. As pessoas que estão olhando, certamente se sentirão incomodadas. E talvez a curiosidade possa surgir no coração delas, através da ação do Espírito Santo, e elas se acheguem a vocês, mas viu, por que vocês lembram da mulher de Jó? Eu lembrei agora da mulher de Jó. O conselho da mulher de Jó, né? Jó estava ali padecendo, sofrendo, mas mesmo assim Jó, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a atitude que nós devemos ter na nossa vida, passando por perseguições. Mas a mulher de Jó chega para Jó e fala: por que você não abandona logo tudo, né? Abandona Deus, amaldiçoa esse Deus e morre. Para que viver sofrendo desse jeito? Né? Essa é a ideia da esposa de Jó. Talvez as pessoas, quando te vejam sofrendo, padecendo, mas mesmo assim, mantendo a sua esperança firme e viva no Senhor Jesus, talvez as pessoas se acheguem a você e perguntem: viu? Por que você é assim? Por quê? O que te impede de fazer uma loucura, uma besteira, de fazer aquilo que todo mundo faria no seu lugar? Aquilo que a maioria das pessoas, responder da forma que a maioria das pessoas responderia, às vezes com má educação, às vezes com grosseria, ou sair no tapa mesmo, briga e tudo mais. O que te impede de fazer isso?
né? Ou por que você ainda é cristão, mesmo do jeito que você está aí sofrendo desse jeito? Será que Deus se agrada disso? Deus quer que você sofra dessa forma? Por que você não larga logo? Faça que lembra de Jó, né? Por que você não abandona logo a fé e sai? Talvez as pessoas sintam curiosidade e cheguem para te perguntar isso. O que Pedro nos fala? Esteja sempre preparado para dar aos outros a razão da sua fé. E aí é nesse momento em que você vai olhar para a pessoa e vai dizer: porque eu sou uma nação, eu faço parte da nação eleita de Deus, da nação santa. Eu faço parte da igreja de Deus, eu sou salvo. Tudo que Deus faz tem um propósito na minha vida. E eu confio plenamente nos propósitos de Deus, porque Deus é bom a todo tempo. E em todo tempo Deus é bom. E talvez eu pregue a essa pessoa. Passando então para a quarta característica que Pedro nos mostra, ele nos diz sobre a igreja que a igreja é um povo exclusivo de Deus. Vamos abrir lá em Romanos, capítulo 9. Romanos 9. Versículos 25 e 26. Diz assim: como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, e chamarei minha amada a quem não é minha amada. E acontecerá que no mesmo lugar em que se lhes declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Somos povo exclusivo de Deus, somos filhos de Deus. Podemos hoje ser chamados filhos de Deus, porque fomos comprados por um alto preço, que é o sangue de Cristo. Cristo nos redimiu com seu próprio sangue. E o que isso deve, na prática, gerar em nós, nas nossas vidas? Vamos voltar lá, 1 Pedro, capítulo 1, 18 a 23. Sabendo que não foi diante de coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Nós fomos comprados não por algum dinheiro, não por alguma pedra preciosa e não por nada que possa ser corrompido, por riquezas corruptíveis. Nós fomos comprados por algo que é incorruptível, que é o sangue de Jesus, o Cordeiro, sem mácula, que foi oferecido em sacrifício pelo meu pecado, pelo seu. Isso deve gerar na minha vida temor, deve gerar na minha vida gratidão, deve gerar na minha vida segurança. Por quê? Se eu fui comprado por algo que não é corruptível, que não se corrompe, por algo que é eterno, o sangue de Jesus, o próprio Deus morreu por mim na cruz, certamente eu não perderei a minha salvação. Se foi Deus quem me salvou, eu posso ter plena confiança nele, eu farei parte do seu povo exclusivo. Mais uma passagem, deixa eu só achar ela aqui que eu não marquei.
lá no versículo 22 do capítulo 1, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros, ardentemente. Pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Eis aqui uma segunda prática, uma segunda aplicação para essa verdade, em sabermos que somos povo exclusivo de Deus. Se somos salvos e resgatados pelo sangue incorruptível do Cordeiro, precisamos então viver uma vida em amor fraternal com os demais que compõem o povo de Deus. Precisamos viver em amor, viver um amor fraternal entre nós, a própria igreja de Cristo. Diante dessas três características e de suas aplicações, nós podemos perceber que o resultado natural disso é o que vem logo em seguida no finalzinho do versículo 9 do capítulo 2. Vós, porém, sois, então, aprendemos que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Entendermos as características da igreja, estarmos firmes no fundamento da igreja, próximos a Jesus Cristo, e vivermos de forma a transparecermos essas verdades para o mundo, nos leva inevitavelmente na proclamação do Evangelho, no anúncio das grandezas que Deus realizou em nossas vidas. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, foi o texto que eu li no início do culto. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando vivemos para Deus, diante dessas verdades, fundamentados nessas verdades apresentadas aqui por Pedro, vivemos em concordância com isso, naturalmente estamos testemunhando sobre o Evangelho. E isso nos leva a pregar o Evangelho, falar sobre o Evangelho para as outras pessoas. Quais as aplicações que nós podemos fazer dessas verdades na nossa vida? A primeira delas é: valorize a sua igreja, porque ela não é um acidente, como nós vimos. A igreja, ela faz parte do plano de Deus, ela é eleita de Deus antes da fundação do mundo. Então valorize a sua igreja também, porque ela não foi comprada por algo que seja corruptível, ela foi comprada pelo precioso sangue de Jesus. Permaneça firme nos fundamentos da igreja, permaneça firme na fé, na doutrina ensinada na igreja, a doutrina cristã bíblica, em qualquer circunstância, mesmo diante das tribulações. Permaneça firme e esteja sempre pronto e preparado para dar aos outros a razão da sua esperança, da sua fé. Estude, se prepare, viva uma vida em testemunho, mas também esteja preparado para falar de Jesus aos outros. E assim nós podemos ter o privilégio de participar com Deus, espalhando o seu Evangelho e a salvação a todo mundo e alcançando outros eleitos. Vamos orar? Senhor,
Nós te agradecemos, Pai, por toda a tua bondade e misericórdia. Agradecemos pela tua soberania, Pai, em conduzir o mundo e a tua criação da maneira como te aprouve. Segundo o beneplácito de tua vontade, tu nos elegeste, Pai, como teu povo, santo, separado do mundo. E por isso mesmo, Pai, podemos e passamos por provações, por sofrimentos, injustiças. Então, Senhor, nós te pedimos, fortaleça nossa fé, fortaleça o nosso conhecimento, nos ensine com o teu Santo Espírito, guie nossos passos, para que possamos, mesmo diante de tribulações, de sofrimentos, testemunhar do teu Filho Jesus. E que, se assim for do teu propósito, o nosso sofrimento também seja para alcançar mais vidas, Pai, para que aqueles que estão em nossa volta vejam o nosso bom procedimento, que o teu Santo Espírito nos conduza a fazer e que teu nome seja glorificado por isso, como diz a tua palavra. Então fortaleça-nos, Pai, com o teu Santo Espírito, para que nós possamos agir e viver dessa maneira e que nós possamos também proclamar, estarmos sempre preparados para proclamar o teu Santo Evangelho. Em nome de Jesus nós oramos a Ti. Amém. Encerrado.